Olá, quintos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, darei continuidade ao caderno de atividades. Excepcionalmente, por essas semanas, nós estaremos trabalhando tanto nas aulas de português do regular quanto as do preparatório, assuntos do material, tá? Para nós podermos estar aí finalizando os assuntos da terceira unidade. Acaba que alguns assuntos que estarei abordando, mesmo utilizando somente o material, estão envolvidos com os assuntos que serão cobrados no preparatório. Assim que conseguirmos terminar a terceira unidade, dermos aí o início à quarta, eu estarei, né, ou quando chegar também mais próximo das provas, né, dos colégios aí de aplicação, eu estarei desenvolvendo, né, passando para vocês exercícios voltados à prática para a prova já, tá? Então, excepcionalmente por essa semana, estaremos trabalhando somente material, não estaremos trabalhando fichas, ok? Nas aulas do preparatório, tanto das de português também. Então vamos lá, peguem o caderno de atividades, darei continuidades, eu parei na 25, no vídeo anterior, agora neste vídeo das páginas 26 a 36. Então o 11º quesito fala do uso do são com S e são com cedilha. Então, após produzir sua versão do conto As Manchas que o Leopardo Tem, Dulce resolveu mostrá-la à sua mãe. A personagem escolhida para narrar sua história foi a esposa do Leopardo. Leia o trecho a seguir. Na minha opinião, meu marido, o Leopardo, não deveria visitar o fogo todos os dias. Porém, como ele nunca me dá ouvidos, já tinha a pretensão de visitar o amigo no dia seguinte. Fiquei tão contrariada que cheguei a pensar em expulsão. Se não parasse de visitar o fogo, não entraria mais em casa. Ao ler o trecho, a mãe de Dulce percebeu equívocos ortográficos e indicou-lhe as correções necessárias. Leia as indicações, complete os espaços com as palavras apropriadas e circule a terminação adequada para cada vocábulo. Então, ao ler o trecho, tá? Então, o texto ficou ótimo. Você só precisa corrigir duas palavras que foram escritas indevidamente. Uma delas ela é na verdade escrita com, pois deriva do verbo, e a outra palavra que é escrita com S ou cedilha, pois deriva do verbo, tá? Lembrando que palavras derivadas são, no caso, elas têm uma palavra base, uma palavra de origem para poder ser produzida ali, para ela poder ser criada. No caso, a palavra base que foi utilizada para derivada é chamada de primitiva, tá? Então, a outra palavra que é escrita com com S ou cedilha, pois deriva do verbo, tá? Então, 11º, Dulce interessou-se pela explicação da mãe e pediu a ela que lhe ensinasse outras palavrinhas que terminassem com S, né, com são com S ou são com cedilha. Faça a cruzadinha a seguir, que a mãe da Dulce elaborou para ela. Então, vamos lá. O primeiro, substantivo derivado de distorcer. Segundo, substantivo derivado de repelir. Terceiro, substantivo derivado de subverter. Quarto, substantivo derivado de manter. E quinto, substantivo derivado de reverter. Então, vamos ao 13º. De acordo com o que você estudou sobre as regras do uso de são com cedilha ou são com S, escreva os substantivos derivados dos verbos entre parênteses, atentando-se à utilização das terminações adequadas. Então, o motorista fez uma, vocês vão ver, né? Deriva do verbo converter, proibida e provocou um grave acidente na rua
da casa de Marina. Letra B. O público viu o time da casa sofrer é do verbo inverter, no placar da partida, depois de estar em grande vantagem. Letra C. As mulheres lutaram durante muito tempo o verbo obter, dos mesmos direitos concedidos aos homens. Letra D. O regulamento da Escola Mundo Mágico determina do verbo suspender, a quem discrimina algum aluno ou funcionário da instituição. O pai de Ita leu o jornal que houve de apreender de 50 aves silvestres que se encontravam ilegalmente na casa de um homem no interior do estado. E aí temos os pronomes interrogativos. Então, antes de fazer sua lição de casa, Dulce ligou para o Otávio, né? Lembrando que os pronomes são palavras que vêm para o nome e vêm acompanhando um nome ou substituindo esse nome para evitar a repetição do mesmo. No caso dos pronomes interrogativos, eles têm a função de complementar o nome, dando o sentido de pergunta, tá? Então, antes de fazer sua lição de casa, Dulce ligou para Otávio, a fim de saber se ele havia ficado tão empolgado quanto ela com os contos que tinham conhecido na visita ao quilombo do Cafundó. A seguir, estão algumas perguntas feitas por Dulce e Otávio durante a conversa ao telefone. Leia as questões e complete-as com os pronomes interrogativos presentes no quadro abaixo. Então, se atentem, é necessário utilizar todos os pronomes. Não tem como repeti-los, tá? Então, temos o pronome que, vou pegar a caneta, pronome qual, pronome quem, quais e quantos, ok? Vou pegar o apontador, Então, aqui seria a continuação, tá? Onde vocês vão colocar o pronome. Tá? E aí, vamos lá. De conto africano que ouvimos no quilombo, você mais gostou? Você lembra, era o melhor amigo do leopardo no conto As Manchas que o Leopardo Tem. Pernas, a aranha, Anansi, do conto do Baú de Histórias de Anansi tinha. O caçador, do conto dos Dois Reis, de Gondás, fez para retribuir a boa ação do pobre homem. Para você, aí vocês vão completar, né? Personagens dos contos africanos que conhecemos são os mais interessantes. 15º. Agora, leia as informações apresentadas no quadro a seguir e complete com os pronomes interrogativos empregados por Dulce e Otávio nas perguntas que aparecem na atividade anterior. Então, o pronome que se refere a algo, né, a uma retribuição. Pronome que se refere a algumas personagens. Pronome que se refere a um conto africano, a uma quantidade, o que se refere ao conto africano e que se refere a um ser personificado. Aí vocês vão colocar aqui, tá? O 16º pede para que vocês voltem para a atividade 14 e numere as perguntas nos círculos indicados e responda abaixo ao que os primos Dulce e Otávio perguntaram. Então, vocês vão enumerar aqui e aí vocês vão escrever aqui a pergunta, tá? Que eles perguntaram, na verdade, né? Os primos dele. E aí agora temos, né? Após a visita que eles fizeram ao quilombo do Cafundó,
Ita percebeu o quão importantes são as campanhas de conscientização contra a discriminação racial, a fim de espalhar pela escola algumas propagandas sobre o assunto. Ele pesquisou e escolheu aquelas que mais gostou. Então, aqui temos duas propagandas, né, um texto 1 e o 2, falando sobre questão de igualdade racial, questão do racismo, tá? Lembrando que o gênero propaganda ele serve para persuadir o leitor a comprar ou aderir a um determinado produto ou lutar por uma determinada causa, enfim. Então aqui o primeiro, o lugar do negro é no esporte e em todo lugar. É uma propaganda elaborada pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, dos Direitos Humanos. E essa aqui, racismo, eu já sofri na pele. E você? Quando criança era comum me chamarem de cabelo bombril, piaçava, cabelo ruim. Isso mexia com a minha autoestima. Ainda hoje, muitas pessoas me olham, comentam com preconceito. Algumas admiram. E eu me orgulho do meu afro, pois representa a minha ancestralidade e histórias de resistência. Então, o primeiro. Os textos escolhidos por Ita são propagandas que compõem campanhas de conscientização. De acordo com o que você estudou, qual é o objetivo da campanha? Aí vocês vão assinalar, tá? Se é apresentar um novo produto, informar características de um serviço ou divulgar informações sobre um determinado problema com o intuito de conscientizar a população. Segundo, para compreender melhor o texto 1, Ita fez uma pesquisa e descobriu que a pessoa que aparece na propaganda é um jogador de futebol que sofreu discriminação por parte do torcedor do time adversário ao seu. Que elemento da linguagem verbal indica sua profissão? Letra B. E qual elemento não verbal indica que a pessoa retratada é um jogador de futebol? Justifique sua resposta com partes do texto. Terceiro, depois de ler atentamente a propaganda, referente ao texto 2, Ita percebeu que ela apresenta algumas palavras escritas em tamanho maior que outras. É muito comum acontecer na propaganda. Isso é um elemento para chamar a atenção do leitor, tá? Então, são textos bem curtinhos, são textos com vários tamanhos de fonte, de letras, tá? Colorações também, tá? Então, eles podem ser coloridos, isso depende do texto. Então, leia, né, as opções abaixo e assinale aquela que explica o uso desse recurso. Então, esse recurso ele é feito para tornar o texto mais bonito. Esse recurso é feito para destacar as maiores palavras da frase. Ele é feito para possibilitar melhor visibilidade do texto. Ele é feito para fazer com que o leitor perceba a presença de rimas na frase. Ou ele é feito para chamar a atenção do leitor para as palavras mais importantes. Vamos ao quarto. Uma característica das campanhas de conscientização é a presença de frases que incentivam o leitor a refletir sobre o problema, tá? Então, vocês vão ler o primeiro texto e copiar um trecho que incentiva o leitor a tomar uma atitude contra o racismo, tá? É do texto 1, ou seja, desse texto aqui, ó. Quinto quesito, de acordo com a mensagem transmitida pelos elementos verbais, ou seja, escritos do texto 1, a discriminação racial ocorre apenas no local retratado na propaganda? Sim ou não? E vão dizer um porquê, utilizando o fragmento do texto, tá? Sexto, outra característica do texto 1, que despertou o interesse de Ita, foi a posição dos braços do atleta na propaganda. Pela observação da fotografia, é possível perceber que o gesto representa um abraço, indica a cor da pele do atleta ou representa um sinal de igualdade. Há uma frase, letra B, que confirma a resposta correta do item anterior. Então, identifique e copia, que é uma frase que confirma a resposta daqui, ó.
Sétimo, no texto 2, há palavras que aparecem na frase que você copiou na atividade anterior. Volte a ele e circule essas palavras. Oitavo, Ita escolheu o texto 2 justamente por trazer um depoimento real de discriminação racial. De que outra forma o preconceito sofrido pela mulher retrata, que a mulher retrata se manifestou? Nono, um trecho do depoimento presente no texto 2 chamou a atenção de Ita. Leia-o abaixo. Eu me orgulho do meu afro, pois representa a minha ancestralidade e histórias de resistência. Quando Gisele se refere ao orgulho do seu afro, ela quer dizer que sente orgulho da cor da pele, do cabelo ou dos acessórios inspirados na cultura africana. Letra B. Ita ficou em dúvida com relação ao significado da palavra ancestralidade. Então, vocês vão pegar o dicionário e procurar a definição dessa palavra. Décimo, após conhecer o significado da palavra ancestralidade, ter tido a vivência no quilombo do Cafundó, Ita refletiu sobre quem podem ser os ancestrais com as histórias de resistência que Gisele cita. Na sua opinião, quem são essas pessoas? 11º, Ita descobriu que a palavra racial se repete em ambas as propagandas. Originou-se da palavra raça. Ao procurar no dicionário, ele encontrou as seguintes definições. 1. Grupo de pessoas ou animais com determinadas características físicas e comuns. 2. Força de vontade e coragem. Leia as frases abaixo e indique o sentido da palavra raça em cada uma delas, tá? De acordo com o significado. Então, a avó de Marina tem um cachorrinho da raça maltês. Aí vocês vão marcar se é o 1 ou o 2. Jogadores comemoram vitória conquistada na raça. Aí vocês vão marcar se refere ao significado 1 ou 2. Os atletas precisam jogar com raça se quiserem vencer o campeonato. Aí vão marcar 1, 2. E a letra D, Massaro se interessa por notícias sobre a presença da raça humana em... Aí vocês vão marcar lá. Eu acabei cortando sem querer, tá? Mas aí vocês vão marcar se é o 1 ou 2. Letra D, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas devem ter seus direitos respeitados, independente de raça, cor, sexo, nacionalidade ou qualquer outro aspecto. 12º, depois de ter acesso a diferentes peças que compõem as campanhas, Ita elaborou seu próprio texto. Faça como ele. Vocês vão produzir uma propaganda que, junto com as produções de textos, né, comporá uma campanha de conscientização sobre outros tipos de discriminação. Vocês podem pegar outros tipos de discriminação do Brasil, no caso aqui ele está citando, ó, pode pegar religiosa, social, etária, tá? E aí vocês vão selecionar informações mais importantes. Então, primeiro vocês vão pesquisar informações aqui, ó, e selecionar as mais importantes sobre o problema, sobre o tema que vocês escolheram. E a partir dela criar frases curtas, tá? Lembra que a propaganda tem que usar imagens e palavras. Vocês podem estar colando imagens, vocês podem estar desenhando, soltem a criatividade para ficar uma propaganda bem bonita. Tem um espaço no próprio caderno de atividades para ser feita, para essa atividade ser feita, tá? E aí, vamos finalizar com discriminação e discriminação. Então, Emília e Elias encontraram Ita afixando algumas propagandas que faziam parte de uma campanha de conscientização nos murais de recado da escola. Uma delas tinha sido feita pelo próprio Ita. Veja como ficou. Diga não à discriminação aos povos indígenas. Cadê? Pronto. Aí, no caso, enquanto lia a propaganda,
Emília percebeu que Ita utilizou uma palavra de maneira incorreta. Então, que palavra foi essa? Leia as frases abaixo e assinale aquela que pode substituir, sem mudar o sentido, o significado, o trecho em que a palavra utilizada inadequadamente está, tá? Então, diga não ao preconceito aos povos indígenas, diga não ao acolhimento aos povos indígenas, tá? Aí a letra D. Assinale a opção cuja palavra em destaque é antônimo de discriminada. A ré foi incriminada injustamente. A menina foi discriminada por sua cor. Antônimo quer dizer o contrário, tá? 14. Leia as frases a seguir. Em duas delas houve o uso indevido dos verbos discriminar e discriminar. Assinale essas opções e depois corrige-as empregando as palavras adequadas. Então, primeiro, as pessoas precisam ter a consciência de que discriminar alguém é crime. Como as denúncias não foram confirmadas pela vítima, o juiz decidiu discriminar o réu. Empresas e estabelecimentos comerciais podem ser multados por discriminar alguém. Então, aí vocês vão marcar, se tem mais de uma, não tem problema. E aí, vão corrigir aqui embaixo. 15º, complete abaixo a palavra das falas de Emília e Elias ao ler a propaganda feita por Ita. Ita deve ser muito difícil para você se sentir, aí você vai botar se é discriminado ou discriminado por ser indígena. Se eu fosse um juiz, jamais iria, aí você vai colocar se é discriminar ou discriminar, alguém que tivesse uma atitude preconceituosa. Crimes assim não podem ficar impunes. E para finalizar, 16º, leia algumas frases em que Ita encontrou enquanto fazia uma pesquisa para a elaboração das propagandas de sua campanha de conscientização. Então, assinale a sentença em que a palavra em destaque foi aplicada de forma incorreta. Então, é preciso ter provas concretas para acusar alguém de discriminação. Então, aí, se tiver incorreto, vai marcar o X. Se tiver correto, não marca. Todos deveriam lembrar que a Declaração dos Direitos Humanos condena qualquer ato de discriminação. Aí vai marcar. A discriminação de um réu deve ser muito bem pensada, pois o criminoso não pode ser deixado impune. Então é isso, pessoal. Dúvidas no meu Instagram, professoriana, tá? É isso. Beijos. Até a próxima aula.